Eu acho que não tem uma pessoa viva nesse planeta que não conheça o Michael Jackson. Mesmo as gerações que estão vindo agora, com certeza já ouviram nem que seja um pedacinho de uma música dele, ou ele cantando em inteligência artificial, mas as referências na cultura pop estão sempre aí. Com certeza ele foi o rei do pop, a pessoa que mais vendeu nos anos 80 e que com certeza quando veio aqui no Brasil parou tudo, ficou 3 minutos parado só recebendo aplauso, ele não podia nem mexer. Hoje, pensando nisso, eu que sou muito fã de Michael Jackson, pensei da gente fazer um episódio relembrando os melhores momentos da carreira do rei do pop. Porque com certeza ele sempre tem um pedacinho especial no seu coração, uma música que te emocionou e vale a pena a gente contar a história dele aqui no Nerd Show. Você tá preparado? Então... Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Pra gente começar falando de uma pessoa tão querida, vamos começar da história da infância dele, que não foi nem um pouco fácil, né? Isso a gente já tem um pouco de ideia. Michael Joseph Jackson nasceu em Gary, Indiana, no dia 25 de julho de 1958. Ele é o 8º filho de 10 de um casal, o Joe e a Catherine Jackson. Ele é de uma família de classe média baixa americana, né? Em que os pais sempre tentavam fazer com que os filhos virassem artistas. Isso foi inclusive um negócio meio tenso. Tanto que eles formaram o primeiro grupo que se chamava Jackson Brothers, os irmãos Jackson. Só que o Joe, que é o pai do Michael Jackson, ele é conhecido assim por fazer um pouco de pressão psicológica, até uma pressão física assim, né? Porque o pessoal contava que ele era muito, vamos dizer, ostensivo ali no treino da rapaziada. Eles tinham que treinar sempre, todo dia, e ele ficava até com um cinto na mão assim, sabe? Pra deixar o negócio bem rígido. Because he sat in the chair and he had this bell in his hand. And if you didn't do it the right way, he would tear you up. E ele e o Michael Jackson sempre tiveram uma relação um pouco conturbada, né? Tanto que ele até fala que o pai dele sempre ficava falando do nariz dele, falando que era feio, que ele mesmo era feio. Então esse negócio não bateu muito bem na vida do Michael Jackson, não. What did your father say? He would tease me about how I looked and he would say, well, you didn't get it from my side of the family. Mas em 1965 nascia o conjunto que todo mundo conhece, o Jackson 5, em que o Michael dividia os vocais com o irmão dele, o Jermaine. Só que tinha lá os irmãos Jackson, tudo mais, né? Só que o Michael Jackson, ele era o pequenininho, ele era muito carismático, ele se destacava muito. Tanto é que ele começou a fazer uma turnê pelos Estados Unidos, de tanto que ele chamou atenção. E isso era um pequeno problema também, porque assim, nessas turnês que eles faziam pelos Estados Unidos, eles tocavam em qualquer lugar. Sabe aquela banda que toca em enterro? Lugares de... de você sabe o quê? Pois é, ele meio que ficou um pouco traumatizado porque ele via de tudo enquanto ele era criança. Até os irmãos dele, né, se relacionando com pessoas, ele via. Então, a infância, a vida dele foi um pouco complexa. E o Jackson 5 aparece pela primeira vez na televisão em 1969 e com a primeira música que se chamava It's Your Thing. E o Michael Jackson já começou a chamar mais atenção, assim, tanto é que a revista Rolling Stone falou assim, esse menino é bom de serviço, ele tem muito carisma, eu acho que ele vai ser um prodígio, escuta o que eu tô falando. E errado, eles não estavam, né? E daí pra frente realmente não tinha mais volta, parece que eles estavam destinados ao sucesso, principalmente o Michael, né? Em 1970, teve a primeira música a alcançar o topo das paradas de sucesso, que era I Want You Back. Você lembra? Tinha também ABC. The Love You Save. Tinha também I'll Be There.
Todas essas músicas foram grandes clássicos dessa época. Mas em 1971, já com o capilé caindo bastante, né? Eles se mudaram para Califórnia, uma casa maior, eles conseguiram também. E o Michael Jackson, com 13 anos, já estava virando um ídolo teen. E entre 1972 e 1975, ele começou a lançar seus álbuns solo. Got to Be There, de 1972, Ben, de 1972, Music and Me, de 1973 e Forever Michael, de 1975. Mas apesar dele estar com a carreira solo, né, sendo bem projetada pela Motown, que era a gravadora dele, ele ainda fazia parte dos Jackson 5, tava tudo certo. Tanto é que tinha uma música dos Jackson 5 que chamava Dancing Machine, que foi lançada em 73. E foi a primeira vez que alguém viu aquela tal da dança do robô, que ficou mais famosa, né? Eu não sei muito fazer a dança do robô, né? Bárbara Elano, Oi. você me permite fazer um moonwalk aqui? Com certeza. Isso só pra te chamar a atenção, porque na verdade é um recado da Lura. Tá começando o ano, gente, e a melhor forma de você pôr em prática as suas metas de um novo ano é fazendo um curso, estudando, melhorando, se aprimorando. Por quê? Porque quando você se aprimora, com certeza tem mais chance de você, né, melhorar um pouco de vida aí. E a Alura é a maior escola de tecnologia online do Brasil. São mais de 1.400 cursos de tudo que você imaginar. Tecnologia, departamento pessoal, tem produção de áudio, produção de vídeo, produção de jogos, produção de tudo que você imaginar. E a hora do mimo, Renato? A hora do mimo é muito importante, né? Porque em parceria com o Nerd Show, a Alura disponibilizou um presente pra você. Quando você faz a sua matrícula com o link mágico Andando de Moonwalk do Nerd Show, você ganha 15% de desconto pra você. Então começa o ano com o pé direito, gente. Clica no link aí que tá aqui embaixo na descrição, tá também no comentário fixado e tá até no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Faça a sua matrícula e comece o ano de uma forma muito chuchu teteia, belezinha. Só que a partir daí os Jackson 5 aparecem com uma mudança, porque eles mudaram tanto de gravadora quanto mudaram de nome. Agora eles eram conhecidos como The Jacksons, ou os Jacksons. E eles lançaram 6 álbuns entre 1976 e 1984, sendo que o Michael Jackson era o principal compositor dessas músicas. Vamos lá ver alguns sucessos. Tinha Shake Your Body, de 1978. This Place Hotel, de 1980. E também Can You Feel It, de 1980 também. E o Michael Jackson estava se destacando tanto que em 1977 ele foi convidado a participar de uma reprodução, um filme de O Mágico de Oz, só que, com detalhe, só com atores negros. O filme se chamava The Wiz. A Diana Ross fez o papel de Dorothy, né? E ele fez o papel de Espantalho. O filme lançou no cinema, né? Mas ele foi meio flopado, assim, não deu muito certo não, sabe? Ele foi lançado em 78, mas a bilheteria foi meio... não deu muito certo. Mas ele começou a gravar o seu disco solo, que se chamava Off the Wall, que foi lançado em 1979. E aí vieram um monte de sucesso também. She's Out of My Life. She's out of my life. Tem também Don't Stop Till You Get Enough, que é a música do video show. E também teve Rock With You, e essas músicas serviram bastante para distanciar um pouco daquela imagem infantil que ele tinha, né? Que agora ele já era um rapagote de 21 anos. E esse álbum vendeu cerca de 20 milhões de cópias no mundo inteiro e gerou vários prêmios para ele. Off the Wall, Michael Jackson. This is wonderful. Thank you again. Mas parece que o Michael Jackson estava guardando as surpresas que ele tinha pra gente, né? Inclusive uma que era uma coisa que ia mudar a indústria fonográfica pra sempre.
Em 1982, o Michael Jackson tinha sido convidado para cantar uma faixa do audiobook de E.T., uma música que chamava Someone in the Dark. When someone in the dark reaches out to you. Mas só que enquanto ele estava fazendo isso, ele já estava trabalhando no seu próximo álbum, que tinha um nome muito legal, que se chama Thriller. Ele foi lançado no final de 1983 e ele foi, e ainda será com certeza o álbum mais vendido de todos os tempos. Muito disso por causa de uma mudança tecnológica que estava acontecendo, que era do LP pro CD. Com isso acontecendo, essas mídias começaram a ficar muito baratas. E como tinha um sucesso, qualidade e uma mídia baratinha, né? O pessoal comprou esse negócio demais da conta. Ninguém vai superar. E tem um negócio também, assim, todas as músicas desse álbum são clássicas. É impressionante. Olha só. Wanna Be Starting Something. Beat It. Billie Jean. Isso tudo mesmo. P.Y.T. Tinha o próprio Thriller, né? E The Girl Is Mine. I love you more than he. Take you anywhere. Pra você ter uma ideia, as músicas ficaram em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar nas paradas. Você tá entendendo que você lança um CD e 4 músicas ficam uma em cima da outra ali? E se fosse uma semana também tá bom, né? Foi por 80 semanas. 80! A estimativa é que tenha vendido mais ou menos 70 milhões de cópias, gente. É coisa demais. Mas claro, né, que o destaque é o Thriller mesmo. Inclusive que o clipe é uma mudança total no mundo fonográfico, audiovisual e fonográfico também, né? Porque na verdade o clipe da música não é um trailer, é um média-metragem com 13 minutos e 42 segundos. Foram investidos $500 mil, que você pode achar que, isso aí é uma coisa normal, que as pessoas tiram do bolso hoje em dia, né? O pessoal mais rico assim. Só que isso pra época, gente, era algo inédito. Ninguém tinha gastado tanto num clipe pra passar na MTV. O clipe era muito da hora. Todo mundo queria saber a coreografia. Era um negócio de festinha, sabe? Quando vai pra festinha, gente, você sabe que o negócio fez sucesso. E tinha aquela narração incrível do Vincent Price. Nossa, era muito da hora. Creatures crawl in search of blood to terrorize y'all's neighborhood. Ele era um ator muito famoso de Hollywood, né? E tinha vários efeitos especiais. Aquele clipe ali mudou tudo mesmo. E como a produção estava seguindo, Michael Jackson tinha que se superar cada vez mais, né? E pensou em fazer uma produção que ia juntar 2 gigantes, Michael Jackson e Freddie Mercury. Ia rolar uma música em conjunto, mas só que teve alguns problemas, né? Porque assim, o Michael Jackson era meio excêntrico. Diz essa história aí que ele colocou uma lhama dentro do estúdio para gravar. Freddie Mercury achou meio doido esse negócio aí, né? Falou assim, não, eu vou gravar, senão ficou meio nervoso. Aí tinha umas drogas envolvidas também, por parte ali do Queen, né? Aí não deu, cancelaram as músicas e elas nunca saíram. Inclusive, eu tava pensando aqui, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma história do Freddie Mercury também, porque eu sou fã, mas nossa, eu sou fã, eu adoro o Freddie Mercury. Então a gente podia fazer um episódio especial também, mas aí você tem que comentar aqui embaixo se você vai gostar desse episódio ou não. Bom, mas enquanto tava rolando o Thriller lá, além de colocar uma lhama no estúdio, né, ele também tava trabalhando em outras produções. Por exemplo, em 83, eles fizeram um especial de TV que chamava Motown 25 Yesterday, que eles estavam comemorando 25 anos da gravadora e chamaram todos os irmãos ali para fazer um especial de TV. Dizem as estimativas que foram 47 milhões de pessoas assistindo, tanto é que ele foi transmitido pela NBC. E foi a primeira vez que o Michael Jackson mostrou alguns detalhes ali que a gente ia lembrar para sempre. Um deles, o Moonwalk.
E o segundo é aquela luva branca que ele usava, toda cravejada numa mão só, que virou uma marca registrada. As duas coisas, né? Só que a gente fica falando assim, o Moonwalk, Michael Jackson e tal, mas nenhum dos passos dele, na verdade, foi ele que fez. Não me entende mal, não é que ele fez, ele estava lá, ele executou, mas ele não foi, tipo, ele não tirou a ideia do nada. Ele se inspirou em alguns passos bem famosos. Por exemplo, esse vídeo aqui de 1955 com o artista Bill Bailey. Olha só. E as sementinhas que ele plantou em 1983 floresceram bastante em 1984, porque Thriller ganhou, assim, tudo que podia ganhar. 8 Grammys, inclusive álbum musical do ano. Ele se tornou a maior potência da indústria da época. Ele, assim, não tem... Você sabe, né, gente? Não tem como falar. The winner is Michael Jackson. Inclusive, ele ganhou até Grammy pelo documentário do Thriller, sabe? Ele levou realmente tudo. Até o presidente dos Estados Unidos, na época, o Ronald Reagan, né, fez uma condecoração lá, deu um prêmio para ele por causa das doações que ele sempre fez para as instituições de caridade, que se tornou uma grande marca dele, inclusive. And I would like to read what it says to Michael Jackson, with appreciation for the outstanding example you have set for the youth of America and the world. Your historic record-breaking achievements and your preeminence in popular music are a tribute to your creativity, dedication, and great ability. The generous contribution of your time and talent to the national campaign against teenage drunk driving will help millions of young Americans learn that drinking and driving can kill a friendship. Mas só que você sendo um super astro tem alguns percalços no meio do caminho, né? Por exemplo, entre 83 e 85, ele fechou um contrato milionário com a Pepsi, que daria, hoje em dia, mais ou menos quase 15 milhões de dólares. Ele foi fazendo vários shows, várias campanhas comerciais, mas teve uma dessas campanhas que aconteceu uma coisa bem triste. Durante a gravação de um dos comerciais, teve uma explosão meio pirotécnica lá, uns efeitos especiais que começaram a queimar o couro cabeludo dele. O cabelo dele pegou fogo e ele teve até que fazer cirurgia de reconstrução, foi um negócio bem tenso. E foi nessa época que ele começou a mexer com algumas cirurgias plásticas. E ele ia sofrer bastante por causa disso, coitado. E em 1984, em uma turnê que eles estavam organizando lá com os The Jacksons, foi nesse show em que ele anunciou que agora realmente ele ia ter carreira solo. Demorou um pouco, né? Assim, a gente pensando que ele fazia bastante sucesso, agora sim era só Michael Jackson. Em 85, ele teve uma ideia de reunir 46 artistas muito famosos para fazer uma campanha de arrecadação para famílias carentes tanto nos Estados Unidos quanto na África, que era aquela música We Are The World. Eles conseguiram arrecadar 63 milhões de dólares na época, algo em torno de 172 milhões de dólares hoje em dia. Mas sempre tem aquele problema, né? Prego que tá dando sopa leva martelada. E quando ele tá fazendo sucesso demais, as críticas começaram a pegar o que não podiam, né? Porque não podiam falar nada do trabalho dele, que era impecável. Começaram a falar da vida pessoal e ele sofreu bastante com isso. Claro que eu não quero falar aqui sobre, né, julgando nada, é só pra ver o absurdo que chegavam as coisas. Dá uma olhadinha. Nos meados dos anos 80, o pessoal começou a falar muito sobre a aparência dele, que ele parecia um pouco mais branco, um negócio meio diferente, e começaram a martelar o coitado do Michael. Em 86 foi constatado que ele tinha vitiligo. E para meio que driblar essas manchas, né, ele usava muito creme, passava muita maquiagem, o que dava uma impressão um pouco diferente na hora que ele tirava fotos e tal. Por isso que vinham muito desses boatos, dessa conversaiada toda. Em 86 também começou a rolar uma notícia que ele dormia numa câmara de oxigênio hiperbárica, com não sei o que, os motherfucker, um monte de coisa. Só que na verdade aquilo lá era para tratar queimaduras. E aquilo lá é de uma visita que ele fez porque ele estava fazendo uma doação para aquele centro de tratamento.
Disseram que ele comprou os ossos do Homem-Elefante, que era um homem que se apresentava lá, que tinha uns esquemas lá, num circo, daquele circo dos horrores. Gente, falaram tudo, chamaram até de estranho lá, ele tinha um apelido muito estranho também, que era Wacko Jacko, que era uma coisa totalmente racista também, que era usada lá nos Estados Unidos. Ou seja, o rapaz que sofreu. Mas ele chamava ele para fazer coisas legais também, né? Ele também foi chamado em 86 para participar de um filme que chamava Captain EO. Que foi escrito pelo George Lucas e dirigido pelo Francis Ford Coppola, que tá mal de diretor esse negócio aqui, né? Que era um filme, na verdade, pra Disney, que ia ser veiculado nos parques, aqueles filmes de interação que tem na Disney das atrações. Era um negócio bem da hora. Imagina aparecer o Michael Jackson ali. Esse filme ficou no parque entre 86 e 90. E o Michael aqui tem uma missão de entregar um presente para uma líder suprema de um planeta devastado. Ele gostava de umas doideiras assim, nós vamos falar nisso daqui a pouco. Mas ele também já estava preparando o próximo álbum que estava vindo para arregaçar com as paradas de sucesso. Um álbum que inclusive foi lançado antes do tempo que a gravadora queria sucesso e falou assim, vai tu mesmo, que era o álbum Bad, que foi o primeiro álbum a emplacar 5 sucessos no topo das paradas lá dos Estados Unidos. I Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror e Dirty Diana. Uma música que não ficou tão conhecida assim e que vale a pena a gente até falar, pelo que a gente tá contando aqui, é Leave Me Alone. Que é uma música que aparece no clipe várias manchetes falsas sobre o Michael Jackson, tipo assim, gente, me deixa em paz, eu não tô aguentando mais, vocês são chatos demais. Eu vou pôr a vassoura atrás da porta pra vocês, ó, que vocês foram lá em casa, entendeu? E todas as manchetes sobre a pele dele mais branca, né, estavam estampadas lá por causa da capa do Bad, que ele tava nitidamente mais claro do que na capa do Thriller, né? E em 1988 vem um daqueles filmes que a gente queria ver muito naquela tela de sucessos do SBT. O filme Moonwalker. Um filme onde o Michael protege uma criança de um traficante que chama Mr. Big. Aí é uma doideira. Ele vira carro, robô. Nossa, gente, é uma doideira. Fez tanto sucesso que foi um dos VHS mais vendidos na história dos Estados Unidos. E o legal é que o filme ele tem algumas subdivisões que viraram os clipes originais das músicas, os oficiais, né? Tanto é que tem vários. Por exemplo, Speed Demon, Come Together, que é um cover dos Beatles. Claro, o mais famoso dele, Smooth Criminal. Que ele apresenta aquele passo de dança que ele chamou de The Lean, que ele faz um uou, que era um truque que eles faziam com um sapato pregado no chão, né? Tinha uma furação lá para ele encaixar na hora. É um negócio sensacional. E em 88 ele também entrou em contato com a SEGA, inclusive a gente falou nisso no vídeo da SEGA. Se você quiser saber o que tá acontecendo com a SEGA, o que fez ela a derrocada, né, vamos dizer assim. Tem um vídeo crocante pra você assistir que eu vou deixar no card aqui. Mas ele falou assim, ó, gente, eu quero ser um protagonista no jogo aí, que nós vamos arrumar? Aí eu falei, não, senhor Michael Jackson, o que o senhor quiser nós vamos arrumar aqui. E aí que saiu o jogo Moonwalker. O jogo teve uma crítica muito positiva, até porque ele ambientava muito bem ali o filme, deu super certo. E a SEGA tava querendo lançar alguns jogos com celebridades, então foi assim, o casamento perfeito.
E fechando os anos 80 do Michael Jackson aqui, ele foi o artista que mais vendeu, né? Simplesmente ele vendeu tudo. Jogo, filme, música. Michael Jackson era uma máquina imparável, mas tinha mais. Em 1991, Michael Jackson renova o seu contrato com a Sony, que você vai ver que tem algumas tretas por fazer aí, no valor recorde de 65 milhões de dólares, no caso, atualmente, assim, seria algo em torno de 141 milhões de dólares. E lançando o seu primeiro álbum pelo selo, né, da Sony, que era o Dangerous. E o primeiro single, Black or White, falando sobre a cor e tal, foi um sucesso durante 7 semanas, estava lá no topo das paradas. E o legal é que o clipe a gente lembra porque tinha uma Macaulay Culkin, né, de vários efeitos gráficos muito da hora. Esse clipe também revolucionou muito os efeitos visuais daquela época. Foi o álbum mais vendido do mundo em 1992, tanto é que ele abriu uma turnê mundial e passou aqui no Brasil em 1993, que ele não conseguia fazer nada, né? É só dele existir, o povo tava aplaudindo. Passou aqui em São Paulo. Michael Jackson ficou praticamente 3 minutos imóvel no palco antes de começar o show, com um show de iluminação. Mas aí que a gente chega no álbum History. Porque aqui tem uma música que foi considerada muito pesada e que a gente conhece bem por aqui, que era They Don't Care About Us, que é tipo, eles não se importam com a gente. Que você lembra daquela versão lá do Pelourinho, na Bahia, gravada aqui, mas tinha uma versão que foi censurada em alguns pontos, que era uma versão da prisão. O clipe da prisão foi lançado, mas uma segunda versão ia ser lançada, que é a que foi filmada aqui no Brasil, dirigida pelo Spike Lee. Foi gravado em 1996 no Rio de Janeiro e na Bahia, e teve um pessoal do Rio ali que não achou que ia ser muito legal para a Secretaria do Turismo, que tava falando só sobre, né, pobreza e tal, miséria, e isso não passa uma imagem tão boa. Mas o negócio que acontece que eu acho que tem que ser mostrado, né, gente? Eu acho que a gente ficar fingindo que não existe realmente não resolve o problema. Hoje o morro parou. Todos queriam ver a estrela. Michael chegou de helicóptero e logo desapareceu nos becos da favela. O clipe tem a participação lá do pessoal que foi assistir, né? E do Olodum, que ficou muito famoso nessa época, foi muito da hora. Ah, e uma coisa que eu não sei se você lembra no clipe, é daquela moça lá, a tiazinha lá, que derruba o Michael Jackson no clipe. Aquilo lá aconteceu de verdade, sabe? Aí assim que o Michael Jackson caiu, ele achou no chão, sabe o quê? Um like que você pode dar nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que você tá gostando aqui de ver a Michael Jackson e tal. Tá na televisão? Vai no aplicativo, ó, dá um like lá, me ajuda. O like ajuda demais o canal a crescer e dominar o mundo. Eu espero que vocês me ajudem aí, tá? Pode ser? E inscreve também se você não tá inscrito, porque o que tá vindo de vídeo bom aqui, vocês não têm ideia. Mas só que aí vinha um outro álbum do Michael Jackson, que era o Invincible. Que o meu inglês é horrível, né? Mas é o Invencível. Ele foi produzido entre 1997 e 2001, quando ele foi lançado, né? Aí já aconteceu umas treta aqui com a Sony, falou abertamente que ele não tinha escolhido os singles desse CD, desse álbum. Só que como deu uma treta com a Sony que estava lançando o CD, ele não foi tão divulgado assim, então ele meio que deu uma, sabe, meio que um foguete meio molhado dessa vez aqui, uma coisa que não estava no nível do Michael Jackson em vendas, em sucesso, tanto é que é difícil até a gente falar qual música estava nesse CD. E em 2001 ele comemorou 30 anos de carreira solo com 2 shows no Madison Square Garden, onde ele foi homenageado por vários artistas. Usher, Whitney Houston, Destiny's Child e Liza Minnelli. E também teve um show com os irmãos ali, né? Porque tem que ter. Cadê os Jackson 5? Cadê os meus Jackson, né? Teve também.
Só que depois do lançamento de Invincible, né, e também dessa treta aí com a Sony, meio que o Michael Jackson deu uma, sabe aquela paradinha? Falou assim, tô meio cansado, vou dar uma parada. Em 2003, uma entrevista bem marcante dele foi ao ar, em que ele mostrou um pouco mais da vida dele, contou mais sobre o abuso que ele recebia do pai, né? Mostrando um pouco mais dessa história difícil dele, que chegou uma hora que pesou. I'm scared, so scared that I would regurgitate. É nessa época que ele começa a aparecer bem menos, mas quando ele aparecia era aquele rolê, todo mundo queria aproveitar o Michael Jackson. Tanto que em 2006 ele fez uma aparição no MTV Music Awards cantando We Are The World. Mas agora a gente chega numa parte um pouco triste, né? Vamos dizer que é uma certa despedida sem saber que era despedida. Em 2009, um evento é organizado na O2 Arena e o Michael Jackson tá empolgado, falando que ele ia voltar aos palcos, que ia ser a última grande turnê dele. Que era um negócio em Londres que se expandiu para 50 shows. E enquanto os ensaios estavam acontecendo, infelizmente, em 25 de junho de 2009, aparece a notícia que Michael Jackson, infelizmente, tinha falecido. O corpo dele foi encontrado em Los Angeles, mas não tinha mais o Michael Jackson. The cameras had even been there as the ambulance took Jackson from his home, as paramedics fought to save his life. Photographers trying to get a shot inside. E é engraçado que eu acho que todo mundo lembra onde estava quando recebeu a notícia do Michael Jackson. Eu estava na aula de guitarra e eu e meu professor na época a gente ficou... Eu fiquei muito triste. Eu realmente sou muito fã do Michael Jackson. Eu gosto muito das músicas dele, mas mais pela pessoa, pela personalidade que ele tem, sabe? Ele era muito querido, eu acho. E a gente ficou realmente muito triste. Eu quero que você até me fale aqui onde você estava quando você ficou sabendo da notícia do Michael Jackson, né? Que eu acho que vale a pena a gente compartilhar essa experiência juntos. Aí foi a oportunidade perfeita para o pessoal entrar em cima e começar a fazer dinheiro em cima do falecimento dele, né? Colocar as manchetes para tudo quanto é lado, lançar o filme dos ensaios que ele estava fazendo, que é o filme This Is It, mas isso é bom para os fãs, né? Assim, eu não sei como é que comercialmente foi, de quem levou esse dinheiro e tal, mas para os fãs foi muito legal mostrar que ele estava empolgado, estava envolvido, música apareceu, notícias sobre o que tinha acontecido, foi uma bagunça danada. É um final triste para uma carreira meteórica, gigante e sólida, porque no meteoro uma vez passa, mas a carreira do Michael Jackson era sólida. Ele era um sucesso sempre. Eu acho difícil aparecer algum artista do mesmo nível dele. A gente tem muito artista por hoje que fala que é artista, que faz, acontece, mas quem mostrou mesmo aqui veio foi o Michael Joseph Jackson, que fez músicas ótimas, ajudou muitas pessoas e eu continuo sendo fã até hoje. E eu acho que se você clicou nesse vídeo, você também. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Eu gostei, hein? Foi bem da hora. E ó, vou deixar mais duas recomendações aqui que eu tenho certeza que vai gostar também, tá? Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!